A bola não para você que tá ligado no canal do Fred Júnior aqui, sempre falando de com personagens do Palmeiras, falando do mundo político do clube, é algo que eu faço há bastante tempo, esses bastidores do Palmeiras, e claro, é um ano político no sentido de ano de eleição à presidência do clube, né? Leila Pereira já disse, será candidata à reeleição, e a oposição lançou na semana passada o seu grupo Palmeiras Avante e terá a oposição, enfim, um candidato. Isso é importante também no quadro político, né? Ter sempre candidato. A alternância de poder, às vezes, é muito salutar e importante numa gestão de clube, por exemplo. E nosso contato é com o Vicente Crício, conselheiro do Palmeiras. Eu nunca tinha conversado pessoalmente com o Crício, nem virtualmente agora gravando. É a primeira vez que tem essa oportunidade e sempre como eu faço, eu apresento aquele que está assistindo a gente essa origem do Palmeiras, como se tornou primeiro sócio, depois vira candidato ao conselho, que tem que ter um tempo, então, tudo tem requisitos aí para você entrar no mundo político do Palmeiras. Então, Cris, prazer falar com você. Quero que você explique para quem está nos assistindo como que o Palmeiras entrou na sua vida, ou como você entrou na vida do Palmeiras também ao mesmo tempo. Isso. Fred, obrigado pela oportunidade. Também já te conheço há um tempão, não pessoalmente, mas naturalmente pelo rádio. Eu sou palmeirense, na verdade, desde criança, já nem me lembro a idade que eu tinha, mas por influência dos meus avós, que eram italianos, pai italiano, enfim, e virei sócio do Palmeiras em 2002, final de 2002, logo depois que o Palmeiras caiu a primeira queda para a Série B. Palmeiras perdeu no domingo para o Vitória, na terça-feira eu estava no clube, só não estava na segunda, que na época fechava. É verdade. Lá para me tornar sócio. E me tornei sócio porque eu queria viver a vida política do clube. E foi o que eu fiz, depois de passado lá o período de carência para se tornar conselheiro, me candidatei ao conselho, fui eleito, estou no meu 4º mandato. Eu não sou um sócio que vive o clube social, eu sou sócio por causa do Palmeiras. E Palmeiras futebol. Apesar de ter todo respeito ao clube, enfim, mas essa é a minha história. E portanto, estou aqui no meu 4º mandato, são 14 anos como conselheiro, já vi várias gestões passando aí enquanto eu estou no conselho. E oposição a partir de quando, Crício? Porque eu lembro que você foi ligado ao pessoal do grupo do Pedro Carmona, não é isso? Se eu não estiver enganado. Palmeiras, primeiro grupo político que entrei, foi do Muda Palmeiras. No início até acabei sendo eleito também pelo Muda Palmeiras. Eu fui ligado ao Beluso, fui da diretoria do Beluso quando o Della Mônica era presidente, em 2007. O Beluso era diretor de planejamento. Sim. Na época eu participei de alguns temas importantes, desde setor Visa, ainda quando era o antigo Palestra Itália, até participei diretamente aí, junto com outros conselheiros, do projeto da Arena, na época era Arena Palmeiras, depois virou Allianz Parque. Fui diretor de planejamento depois, quando o Beluso foi presidente. E aí por vários motivos, em 2010 eu acabei saindo da diretoria, nem terminei de pedir para sair, tinha algumas coisas que não estavam funcionando bem, eu achava que não estava funcionando bem, acabei saindo. E aí, assim, viver na oposição do Palmeiras é uma coisa meio relativa, porque eu já fui diretor do Maurício, eu já tive excelente relação com a própria Leila, aliás, não tem nada pessoal contra ela, ao contrário, né? Ela, o Lamaca, são pessoas de sucesso nos negócios. Então, eu participei bastante do primeiro mandato do Maurício, como, assim, atuando um pouco nos bastidores, mas depois a coisa acho que não funcionou lá muito bem, pelo menos na minha visão, acabei me afastando um pouco. Então, assim, que eu me entendo como oposição a esta estrutura de poder que está aí, desde, acho que o final do primeiro mandato do Maurício, uma coisa assim, quando eu acho que as coisas começaram a sair um pouco dos trilhos. Ainda quando teve aquela aprovação da Leila conselheira, você ainda votou a favorável, por exemplo, a Leila conselheira? Votei a favor da Leila, uma série de motivos. Se você olhar no Palmeiras,
O Palmeiras tem uma coisa muito curiosa. Muitas pessoas que hoje estão na oposição do Palmeiras estavam ligadas a Leila. Muito. Verdade. Tá? Talvez uma minoria que pode dizer que é puro sangue no sentido de nunca ter tido uma proximidade, uma proximidade, ter dado apoio às pautas da Leila, às pautas que o Maurício tinha junto com a Leila, enfim. E muitos que se afastaram da Leila se afastaram pelo mesmo motivo. Quer dizer, ela prometia uma coisa e aí a gente foi ver que ela estava entregando outra. Né? E eu acho que isso é a maior frustração de muitos conselheiros do Palmeiras, que a gente acreditava que viria eu do meu lado aqui, viria uma gestão profissional, que viria uma gestão daquilo que ela prometia, aproximando o torcedor do Palmeiras, né? E quando a gente... que não seria centralizada, seria uma gestão transparente, com mais transparência do que gestões anteriores. E o que a gente viu, na verdade, ou que está vendo, né, até hoje, acho que é uma gestão extremamente centralizadora, nada profissional, tirando o departamento de futebol, tem que ter lá uma comissão técnica profissional, médicos, o marketing não é profissional, a própria estrutura do departamento financeiro também não é assim tão profissional quanto já foi no passado, e isso eu acho que é um retrocesso no Palmeiras, um retrocesso de coisas que foram construídas depois de 2013, até na gestão Paulo Nobre. Olha, eu falo da gestão Paulo Nobre, acho que teve muitas coisas positivas, outras nem tanto. Eu era uma das pessoas de oposição, eu trabalhei na campanha do Décio Perin, que perdeu, enfim, mas eu sei reconhecer aquilo que funcionou bem na gestão do Paulo, e a transformação do Palmeiras de lá para cá começou com o Paulo. E aí que a gente fica um pouco frustrado em ver, por exemplo, quando a Leila dá a entender que o Palmeiras hoje é o que é por causa da Crefisa. Não, tá? Começou com reestruturação da dívida lá em 2013, o Palmeiras estava quebrado em 2013, então teve uma reestruturação de dívida, veio a academia, a nova estrutura da academia, você teve o Allianz Parque é um divisor de águas. Você antes tinha um valor de renda de R$300 mil por jogo, R$500 mil, passou a ter R$3 milhões. O Avante descolou, o Avante virou o que virou por causa do Allianz, por causa da toda a estrutura que você tem do Allianz. Você teve a vinda do Alexandre Matos, que, apesar dos efeitos colaterais que o Matos tem, foi extremamente positiva. Ele criou uma outra filosofia aí, na gestão Paulo Nobre. Ele deu uma outra filosofia ao futebol do Palmeiras. Foi ele que fez a academia ser o que ela é hoje, né? Modernização de equipamentos, fisiologia, um evento que hoje a gente talvez dê pouco valor. A vinda do Dudu também é uma marca importante, quando a gente trouxe o Dudu do rival, que já estava contratando, e o Dudu mudou, e o Dudu está aí, é um grande ídolo, faz torcida e tal. E a Crefisa, óbvio, a Crefisa participou e participa disso, né? Mas a gente não pode atribuir somente a um evento, no caso a patrocinadora, tudo que nós temos hoje. Então acho que para encurtar aqui, voltar para a nossa pauta, eu acho que tudo isso é que acabou frustrando não só a mim, mas frustrando a muitos conselheiros que hoje estão no que a gente pode chamar de oposição às ideias, oposição a direcionamentos, decisões que hoje existem na gestão, e que a gente acreditava que ia ser diferente lá atrás. Crício, então, na reunião na segunda-feira, né, foram 6 conselheiros que tiveram chance de falar, né, antes de ir para a votação aí das contas, né, pela oposição, foram colocados você, Moncal e o Mário Kaminski. Aí, pela situação aí que, até se você quiser opinar também, foi o Eduardo Quevedo, o Fábio Bola, que eu conheço, trabalhei em campo com ele, repórter de campo, e também na faculdade, estudamos juntos, e o Hélio Esteves, que aparentemente se colocou numa posição neutra, mas a situação o colocou como um conselheiro para defender as contas apresentadas. Então, eu queria que você falasse primeiro sobre essa formação, quanto que é isso importante, né? 3 e 3, né? 3 visões, né? Em relação à avaliação do balanço 2023,
E o que você, qual que foi o seu mote ali, o que você levou aos conselheiros da análise apresentada? Aí, só aproveitando um adendo, né? Ainda há reclamação, apesar de bastante detalhada, né? Dos últimos balanços, ele foi bastante detalhado, né? Mas a reclamação que ainda é entregue muito em cima da hora, se você realmente tem essa reclamação também. Uhum. Sobre a estrutura, essa gestão começou a fazer isso de maneira mais organizada, né? Então, eles percebem aí, como hoje o presidente do CD é um aliado da presidente, o presidente do COF é um aliado da presidente, então eles se organizam, e é natural, isso está no jogo. Eles se organizam, então eles veem, não vamos por mais do que 6 pessoas falando, porque 10 minutos cada um é 1 hora de papo. Vamos colocar, então, metade, 3 da oposição, 3 da situação. Está no jogo também, faz parte, quem é da situação vai lá, fala bem, elogia. Às vezes são narrativas muito, muito frágeis do lado da situação. E como o Conselho do Palmeiras, e qualquer conselho deliberativo de grande clube brasileiro, ele é um negócio, às vezes, meio esquizofrênico. Quer dizer, você tem lá 10 minutos para falar, tem 300 pessoas te ouvindo, um tema extremamente importante, e não tem debate. Não tem debate. Eu vou lá, eu falo, sento, aí vem alguém lá, desfala, aí é mais difícil você voltar para falar, enfim. Então não tem debate. E são 4 reuniões por ano, para você entrar num assunto em 10 minutos, que é muito pouco tempo, e confesso que muita gente que está lá talvez não esteja nem entendendo o que você está falando. Né? É a vida. Nessa reunião especificamente, então eu nem preciso comentar o que o pessoal da situação falou, porque está no jogo. Do lado aqui da oposição, o Mário Kaminski citou algumas coisas que ele criticou em relação à estrutura do balanço. Okay? Eu acho que os pontos que foram talvez mais quentes na reunião foram os que eu coloquei e os que o Moncal colocou. Os que o Moncal colocou, conselheiro Moncal, eu achei muito, muito oportuno, porque o Moncal, e tanto ele, eu, o Kaminski, a gente é sempre muito respeitoso com a liturgia. Óbvio, né? Ninguém está atacando pessoa nenhuma lá, ninguém está agredindo moralmente, nada disso. Mas o que o Moncal colocou, e depois eu falo o que eu coloquei, mas o que o Moncal colocou, em poucas palavras, o que esse conselho faz aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos discutir ou não vamos discutir, por exemplo, contratos de partes relacionadas. Porque, olha, nós temos partes relacionadas, ele deu lá o conceito do que é, você tem lá em qualquer empresa, um gestor que tem uma empresa que tem negócios onde ele é diretor, parte relacionada. Isso tem que ter uma transparência muito grande. E o Conselho Deliberativo, que é o maior fórum político da CEP, se ele não discutir isso, quem vai discutir? É só o COF? Quando você tem 15 cofistas? Então, ele trouxe isso de forma muito oportuna, cobrou documentos que o Conselho já pediu e não entregaram, e aí fica aquela história, não, mas é confidencial, tá bom, se tudo é confidencial, então não precisa ter Conselho Deliberativo, para votar numa assembleia de sócios e acabou. Ele trouxe esse tema. Eu trouxe já o tema, que é também um tema denso, com 2 assuntos. O balanço, e eu acompanho os balanços do Palmeiras já há muito tempo, eu tenho aqui tudo planilhado, todos os números, blá, 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 desde 2017. Tá? O balanço, coisas positivas, mandaram cedo, mandaram com 2 semanas antes, deu tempo de analisar, coisa que a gente não conseguia fazer ano passado, não conseguiu. Né? Isso foi ótimo. Então a gente chegou mais preparado. Só que tem tanta coisa para falar lá que 10 minutos é muito pouco, mas ok, também está no jogo. Então eu escolhi 2 temas. Quais foram os temas? Eu apontei que o Palmeiras, aí fazendo um breve ponto aqui, palmeirense que não acompanha esse nível de detalhe talvez não saiba, o Palmeiras tem uma dívida com a Crefisa, que lá atrás a Crefisa colocava dinheiro para contratar jogador, aquilo era considerado pela Crefisa uma verba de marketing, que ela não pediu dinheiro de volta, a não ser que desse lucro, deu lucro do jogador, então você me devolve o dinheiro, me devolve o principal. Se não deu lucro, não tem problema, você me devolve o que deu. Tá?
E isso, depois de uma autuação da Receita Federal na Crefisa, ela teve que mudar esse modelo. E o valor que ela tinha aportado como marketing virou um empréstimo. Sim. Esse empréstimo vem sendo pago pelo Palmeiras. E ele tem uma regra para ser pago. O jogador é vendido, o dinheiro daquele jogador, daquela cesta que a Crefisa fez parte, ele, quando é vendido o jogador, pega aquele dinheiro, paga a Crefisa naquilo que importa. Se não vende, Daverson, por exemplo, que pagou não sei quanto e não vendeu. Bom, então, 18 milhões. Daverson foi 18 milhões. Tudo bem que teve o gol dele em Montevidéu, que vale bastante, mas né, não foi vendido, não teve retorno financeiro. Então, o Daverson, você leva 2 anos, depois que encerrou o contrato, você tem 2 anos para pagar o Daverson. Ora, o que o Palmeiras está fazendo? Está antecipando os pagamentos. Bom, que bom. Eu também, quando eu tenho lá minhas dívidas, todo mundo tem dívida e tal, eu gosto de terminar minhas dívidas logo. Mas eu termino minhas dívidas sem fazer nova dívida. Só que o Palmeiras, para pagar essa dívida da Crefisa de forma antecipada, ele está pedindo dinheiro emprestado no mercado. Ora, eu estou pagando mais caro para pagar uma dívida que não preciso pagar já. Eu posso esperar. E antes do meu discurso, da minha ida à tribuna, o próprio diretor financeiro afirmou isso. Não, nós queremos esse ano, 2024, já zerar a dívida da Crefisa, a gente quer... Mas por que essa pressa, cara? Quem tem pressa em pagar a dívida? Eu pago a dívida, ninguém está dizendo que não vai pagar, não. Pagar. Eu pago no prazo dela. E mais, se tivesse dinheiro sobrando na conta, tá ok. Mas não tá, eu estou pegando dinheiro emprestado. E o dinheiro que eu pego emprestado, além de pagar mais caro, ele poderia ser usado para eu reforçar o time. Para eu trazer o atacante que o Abel pede, para eu trazer o meia que o Abel quer, para eu trazer um outro zagueiro, dado que eu vou perder Gustavo Gomes nesse ano para a seleção, vou perder Murilo, blá, blá, blá. Mas não. Então, esse foi um primeiro ponto que eu abordei. Lógico, não dá para discutir, né? Então, eu falei, gente, tá aqui, eu acho que a gente tem que olhar o bode da sala. O que a gente faz com esse bode? Tem um problema aqui. Tá? Esse foi o primeiro. O segundo diz respeito ao contrato de patrocínio. Porque as receitas de marketing do Palmeiras são anêmicas comparadas com os nossos rivais. Com quem o Palmeiras polariza hoje no futebol? Com o Flamengo. Você tem 2 times aqui polarizando, Palmeiras e Flamengo. Aí você vai lá, e eu faço isso. Eu vou lá, eu baixo as demonstrações financeiras dos principais rivais do Palmeiras. Eu baixo do Flamengo, baixo do Corinthians, baixo do São Paulo, do Atlético Mineiro. E eu olho. E eu vejo o Flamengo. Você tem uma ideia, para a tua audiência ter uma ideia, em outubro do ano passado, o Flamengo tinha realizado 320 milhões de reais em receitas de marketing. Em outubro, faltavam 3 meses para terminar o ano, tinha 320 milhões. O Palmeiras fechou com 200 e alguma coisa de receita. Vou falar aqui porque eu tenho até aberto. O Palmeiras fechou 156 milhões. 156 o ano todo. O Flamengo 320. Em 2018, o Palmeiras era a maior receita do futebol brasileiro. O Flamengo era o segundo. Hoje o Flamengo faz 1 bi e 100, 1 bi 200 de receita. E a gente tem que vender o Endrick para fazer 800 milhões. Então, o Flamengo disparou. E aí é onde eu bati na tecla. Por que disparou? Porque a nossa receita de marketing é anêmica. E por que a nossa receita de marketing é anêmica? Primeiro, porque o marketing foi desmontado. Eu tinha um marketing profissional, hoje eu não tenho mais. 2, a minha receita de patrocínio é baixa. Ela já foi o maior patrocínio. Foi lá atrás, hoje não é mais. E a gente entregou para a Crefisa, para o patrocinador, os benefícios que ela deveria ter e está tudo certo. Só que, e eu apontei isso na reunião, o contrato foi reajustado. Aliás, foi reajustado não, o contrato foi renovado em 2019, aliás, em 2021, para o triênio 22, 23, 24, e não recebeu nenhum reajuste de PCA. Em 2021, o Palmeiras era bicampeão da Libertadores, era tri, mas tinha sido bicampeão, tinha ganho o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, blá, 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 blá. Não teve reajuste de performance, ok. Mas pelo menos um reajuste de PCA. E se tivesse dado o IPCA, bonitinho, em 3 anos, 2022, 23, 24,
o Palmeiras teria recebido mais 48 milhões de reais, somando os 3 anos. Mas você não rasga dinheiro. Ninguém rasga dinheiro. 48 milhões para o Palmeiras é dinheiro pra caramba. Sim. Fora os prêmios, hein? Fora a premiação, que também deveria ter subido. Campeonato Brasileiro, Paulista, etc. Então, eu apontei isso, falei, e quando é que nós vamos também encarar esse bode na sala? Nós temos um problema. Mas, aí, lógico, passam uns 10 minutos, você, enfim, desce da tribuna, e aí depois vem uma série de razões. Não, porque um dia nós saímos de casa em 2015 e fomos patrocinar o Palmeiras. Ok, eu conheço a história, todo mundo já conhece. Tá? Pô, parabéns, que bom, agradeço, que legal. Mas vamos olhar hoje. E hoje nós temos um problema sério. A receita do Palmeiras está anêmica e nós estamos ficando para trás em relação aos nossos rivais. E isto pode transformar o Palmeiras em um time menos competitivo do que ele foi até agora. Menos competitivo do que ele foi até agora. Até porque Abel Ferreira tirou o leite de pedra. E de tudo aquilo que eu estava falando no começo, Abel Ferreira é um ponto fora da curva. Se Abel Ferreira não tivesse vindo lá em 2020, só Deus sabe como estaríamos hoje. Profissional, competente, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Tirou leite de pedra. Então, eu acho que assim, esses foram os 2 pontos que acho que foram mais importantes na reunião. Infelizmente, a nossa presidente entende isso como atos de gente que não é palmeirense, o pessoal não é palmeirense, porque vem falar aí, vem criticar. A crítica tem que ser entendida como uma crítica construtiva, que faz parte do jogo. Nem todo mundo tem que ficar recebendo aplausos, parabéns, blá, blá, blá. É bom receber de vez em quando uma crítica para parar e refletir. Será que eu deveria fazer isso ou não? Será que está certo? Será que está errado? Não, tá bom. Se acha que eu estou errado, joga fora a crítica. Mas não trata a crítica com desdém. Eu acho que a grande frustração de muitos conselheiros que saíram da reunião é que as críticas são tratadas com desdém, às vezes até com desrespeito. Ela chegou a falar que teve conselheiro que vai lá ter seus 5 minutos de fama. Falou, fiquei sabendo. Que fama que eu quero ter numa reunião de conselho com nem 200, 300 conselheiros? Ou a fama que eu vou estar no programa do Fred, a qual eu agradeço, mas, entendeu? Não é isso, eu não vivo disso, eu tenho minha vida, minha vida profissional é outra, tal. Então, eu acho que isso é um desrespeito à instituição, ao conselheiro, àqueles que estão lá, na verdade, querendo o melhor para o Palmeiras. Ninguém está querendo... Quando ela fizer coisa boa, já vai receber palmas, vai receber cumprimentos, enfim. Então, assim, foi uma reunião tensa. Olha, eu já participei de várias, né? Uma reunião muito tensa. Teve o problema do Roberto Silva, que Sim. Também ficou sabendo, que eu sei, que você reportou um pouco e tal. E que não é legal, isso não é bom. Parece que o que está acontecendo nesse Brasil de polarização, né? De um lado, do outro, tal, os caras são inimigos, parece que isso está começando a permear também a vida política do Palmeiras, que está errado, não pode ser assim. Não pode, até porque os presidentes passam, já foi, ó, Paulo Nobre nem está mais aqui, o Belu já foi presidente, já não está mais, o Tirone já foi presidente, e você não precisa ser inimigo dos caras. Né? Então, acho que essa foi a tônica em que deixou a gente muito frustrado, porque as críticas foram mal recebidas, mas a preocupação persiste. Palmeiras está perdendo terreno, e eu apontei lá 2 temas muito importantes, que é grana, dinheiro. Eu estou gastando mais com empréstimos ao invés de eu jogar esse dinheiro em reforçar o time. 2, eu preciso ter um reajuste decente no contrato da Crefisa. E ela fica falando, vou fazer uma concorrência. Existe concorrência para isso, gente? Não tem concorrência para contrato de patrocínio. Ela dizer, não quero mais, não quer mais, tá bom. Vamos começar já a ir atrás de outro. Mas não de, olha, vou abrir um bid aqui, uma concorrência, e quem quiser mande uma proposta. Quem que vai mandar uma proposta? A gente perdeu a CIMED recentemente, um baita palmeirense. João Adib, um baita palmeirense. Perdemos. Por quê? Ninguém conta direito a história. Isso é verdade. É uma história mal contada. Nem o João Adib quis contar também, né? Nem ele, eu sei. Eu sei porque a gente entrou em contato. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não vou entrar nessa. E respeito, tá certo, tá certo.
Mas é ruim. Como no passado a gente já perdeu o Prevent Senior, que também era do palmeirenses, né? Bom, mas a gente, ao invés de ser um clube mais inclusivo, de trazer as pessoas, e não me importa se tem dinheiro ou não tem dinheiro, tá? Botar os torcedores mais perto. Não, a gente briga com o torcedor, briga com a organizada, não abre caminhos para os palmeirenses empresários estarem mais perto da vida do clube, como o caso da CIMED e outros. E aí nós nos tornamos um animal isolado aqui, uma redoma. Tá errado. É isso que a gente critica. Então, Cris, você estava até citando, né, do jeito como a Leila fala, e de muitos eu vi, né, comecei a conversar com muita gente, né, em relação sobre a reunião de segunda, quando a gente falou, teve apresentação, bastante detalhe, tal, explicativo, tal, teve um momento tenso que foi do Roberto Silva e Carlos Degon, né, que também é algo muito chato, porque houve um ataque pessoal ao Roberto Silva, que eu trouxe, né, inclusive, um boletim meu, quem quiser assistir, foi sábado passado, a ata, eu li a ata, o que a Leila disse ao Roberto Silva, né? E citando a empresa dele, citando a filha dele, então algo triste, chato, né? Uma situação que não deveria acontecer. Mas e aí o Degon ficou bravo que vazou a ata e tal, mas tudo bem. E também eu mostro no vídeo quem que é Carlos Degon também, o seu histórico no clube, inclusive. Então, a Leila faz o discurso, então muita gente fala assim, poxa, tava indo, tudo bem, teve o estresse, Degon e Roberto, mas tava indo tudo bem. Mas quando veio pro discurso, de novo aquele negócio da primeira pessoa, de novo 2014, investido mais 1 bilhão no clube, mas teve a contrapartida também, não teve, Cristo? Assim, a Crefisa é a Crefisa hoje, né? A fã é a fã hoje, muito pelo Palmeiras. E ela, empresa, né? Investia 300 milhões na TV Globo, parou de fazer esse investimento, porque o retorno com o Palmeiras, com um investimento menor, era gigantesco também, né? É assim, a Leila, ela tem o estilo dela, a gente conhece, e tudo bem. Aí a gente já sabe como ela funciona, né? Mas tem uma coisa que incomoda muito aos palmeirenses de verdade, Sim. que ela não percebe, ou se ela percebe, não é possível ela fazer isso de propósito, tá? Quando ela fala, pode até ser que ela não tenha essa intenção, mas ela fala de uma maneira como se a Crefisa tenha sido assim a tábua de salvação do Palmeiras. Não fosse a Crefisa, hoje nós estaríamos desaparecidos, estaríamos disputando a Série B, sei lá. O que não há nenhuma evidência que diga isso. Como eu falei no começo aqui do nosso papo, nós tivemos vários eventos. E aí ela veio com isso que você comentou. Ela falou que ela colocou mais de 1 bilhão no Palmeiras. Primeiro, não foi mais de 1 bilhão. Tá? Em números nominais, eu não estou trazendo para valor presente, ela colocou 737 milhões de 2015 até 2023. E isso sem os prêmios pelos títulos. Com os prêmios, aí dá um pouco a mais. Tal. Quando ela fala 1 bilhão, é porque ela está pondo na conta aquele dinheiro, que era um dinheiro de despesa de marketing, que o Palmeiras não teria que devolver, porque era o que ela dizia. Sim. E tudo bem. O mundo mudou, a Receita Federal foi lá, autuou, não podia fazer isso, ela mandou a conta para o Palmeiras aprovou. Ok, está aprovado, ninguém está mais discutindo isso. Mas nós estamos devolvendo. Eu peguei no balanço, até para saber que esse assunto podia surgir, nós já devolvemos para a Crefisa 158 milhões de reais daquele dinheiro. Saíram dos cofres, da conta corrente do Palmeiras, 158 milhões de reais. Então, quando ela fala, foi mais de 1 bilhão e 100, bom, então já não é mais 1 bilhão e 100, né? É 1 bilhão e 100 menos 158 que já foi devolvido e vai devolver ainda o resto. Faltam 24, né? 4 milhões. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, ela não deu isso, não foi uma doação. Isso é um contrato de patrocínio.
Senão ela vai falar o quê? Que ela também fazia doação para a Globo, quando ela comprava horário no Jornal Nacional? Era da Malhação até o Jornal Nacional. Então, esse é um contrato de patrocínio que tem retorno. E teve um belíssimo retorno. Quem conhecia a Crefisa antes, e a FAM, não é só a Crefisa, eles têm, isso saiu no Danilo Lavieri, lá, eu não vi o contrato ao vivo pela mídia, vi no Danilo, né? Eu que sou conselheiro. Ela tem todas as propriedades. Ela tem uma, duas, ela tem todas as propriedades. Você pega lá o patrocínio, pega um Flamengo de novo, vai? Não gosto de ficar falando do Flamengo, que parece. Mas pega lá, porque é a questão da polarização. Sim. Ele tem lá 4, 5 patrocinadores que, não é nada, geram 150 milhões para eles. Entre Adidas, Pix qualquer coisa, sites de aposta, da Ambev, blá, 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 tem lá 150 milhões. Tem um Omoplata, por que assim, você vê a marca Crefisa, que eu acho até ruim para o Palmeiras e para a Crefisa. Aquela camisa poluída pra caramba, né? Fã, Crefisa, fã, Crefisa, parece um gibi. Porra, olha, outro dia, não sei nem se foi no teu programa que eu vi em algum lugar, alguém falando aí que um patrocinador tá patrocinando o Juventus e que era acho que é da Whirlpool, não sei se é a Consul, enfim, foi que é Consul. Lavar, Consul, né? Então vai ter a camisa limpa. Sim. Jogada. Quem que ia falar do patrocínio do Juventus se não falassem, se não tivesse esse mote? Porra, ela é presidente dos dois lados, que inclusive gera conflito de interesse, sim. Não adianta falar ela não gosta que fale, ela fica... Não, claro, mas pra cima de nós, não, né? Pô, mas faz uma ação dessa, entendeu? Faz uma coisa legal, dá uma limpada na camisa. Ela tem todas as propriedades. Você entra no clube, tudo tá Crefisa. Tá bom, tá no contrato, não tem problema, vamos cumprir o contrato, mas não vem me dizer que isso foi um ato de generosidade, porque não foi. Tem um contrato lá, eu te dou tanto, você me retorna tanto. Ok. Não. Então, isso, quando ela vem com e ela vem com isso nessa reunião, sim, eu coloquei 1 bilhão e tanto nesse clube. Cara, parece que chegou lá, fez um cheque, foi embora e não teve nada em troca. Não foi assim. A gente sabe que não foi assim. Ela sabe que não foi assim. Ela sabe muito bem que não foi assim. Ela vai liderar. Tem os benefícios indiretos. Ser presidente de um Palmeiras e de outros grandes clubes no Brasil é tão ou mais importante do que ser prefeito de alguma cidade. Não, ela gostou do futebol, né, Cris? Porque assim, ela placar linhas aéreas, agora Arena Barueri, vai chefiar a delegação da CBF, ou seja... olha, aí você me lembra de 2 assuntos. Primeiro, eu estava falando isso, tá? Ela vai liderar uma delegação da CBF, com seleção brasileira e tal. Todo respeito, por mais que ela seja uma pessoa muito, muito importante no setor de atuação dela antes de entrar no Palmeiras, quando que ela estaria com esses spots todos, né? E outra, que é uma coisa que preocupa muito alguns conselheiros. Ela está investindo em Barueri, o Palmeiras está indo jogar lá em Barueri. A última renda do Palmeiras em Barueri, no último jogo contra Botafogo, né? Isso. 260 mil reais, 11 mil pagantes. 11 mil alguma coisa. Menos de 12 mil. Uma renda no Allianz, num jogo desse, dá 2 milhões fácil. Não 3. Fácil. Põe 35 mil pessoas, 35 mil, fácil. Já está classificado. 35 mil. Mas a culpa não é da Leila. Não é culpa, mas é a responsabilidade dela, enquanto presidente do Palmeiras, resolver os temas com os parceiros de negócio. Da W Torre, tem que resolver. Eu vi hoje, é algo que me constrange. Eu vi hoje um vídeo, não sei nem se você recebeu por aí, da Paulo Serdã, mais 2 pessoas da Mancha, dizendo que eles foram lá no Allianz, conversaram com dirigentes da W Torre, que garantiram que o Palmeiras, no dia 27 de março, poderá já usar o estádio.
Você acha que eu palmeirense, preciso receber essa notícia da Mancha Alviverde? Todo respeito da Mancha? Não. Quem tem que estar lá é o Palmeiras. Ela tem que vir. Tem suas diferenças que estão na justiça, ok. Mas eu não preciso quebrar os pratos e não olhar na cara, não conversar. Tem diretor de arenas, tem 2 diretores de arena, os conselheiros. Então, já tem o tema de Barueri, que é um tema complicado, e ela força a jogar lá. Quando a gente poderia, então tá bom, não vou para Barueri, eu vou jogar. Outro dia o São Paulo foi jogar, acho que em Brasília, nem lembro. Foi. É o estádio. O Flamengo, no Campeonato Carioca, toda hora vai para algum lugar. Bom, nós temos palmeirense no Paraná, tem palmeirense em Mato Grosso do Sul, tem palmeirense para não ir para o Nordeste, que aí são 3, 4 horas de viagem. Mas tem 1 hora daqui, eu posso ir, se é para fazer isso. Ou então, vou jogar no Canindé, que vai encher mais de gente, vai pôr mais gente no estádio, é mais cômodo, mais conveniente. Para que eu tenho que jogar em Barueri? Na penúltima reunião do Conselho, ela falou isso. Agora o Palmeiras tem 2 estádios. Palmeiras tem 2 estádios, cara? O Palmeiras tem o seu estádio, que é o Allianz Parque, ponto. Não queremos 2. Não precisamos. Ninguém quer jogar lá. Agora tem, de novo, ela está investindo lá. Tem interesse dela em alavancar lá. Isso é um benefício indireto. Companhia aérea lá, Placar. De novo, eu estou dando para o Palmeiras passar. Quem pediu isso? Eu não pedi. Alguém pediu? Não. Ela fez a doação da reforma da piscina. Nem sei quanto gastou, porque ninguém sabe quanto gastou. Ninguém sabe. Aí, de repente, não era mais doação. Isso foi uma promessa de campanha. Aí naming rights. Aí, de repente, numa reunião de conselho, viram naming rights. Então, assim, e tem uma última, agora, que tá todo mundo se perguntando de onde veio. Não sei nem se você já ouviu isso. Surgiu uma placa de homenagem Tô sabendo. a um indivíduo ilustre desconhecido, do lado do obelisco de 63. Isso diz muito da nossa gestão. Porque quando você não cumpre ou você ignora as determinações estatutárias nas pequenas coisas, já é um sinal muito ruim. Então, assim, quando ela fala que vou doar a reforma da piscina e depois vira naming rights, mas quando a gente ia monetizar o naming rights da piscina? Não, talvez não. Mas então não põe o naming rights, porque ela falou que era doação. Se é doação, é doação. Se é naming rights, é uma contrapartida de marketing. Então, foi uma transação de marketing que a presidente de uma patrocinadora discutiu ou negociou com a presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, que por coincidência são as duas pessoas, é a mesma pessoa. As duas figuras. Então, pombas. E aí agora surge uma placa que a gente não sabe quem é, com tanta gente para homenagear. Me falaram que seria parente do José Roberto Lamarck, é isso mesmo? Não sei. Mas é isso que está se falando. É isso que está se falando. Tem uma placa, uma homenagem a um torcedor palmeirense ilustre que seria parente do José Roberto Lamarck. Comentando isso. Mas tá bom, se é, se não é. Mas qualquer placa, em qualquer canto dentro do clube, você tem que ter uma aprovação do Conselho de Orientação e Fiscalização. Teve? Não. Tem cofista da situação, que óbvio não vai falar o nome, mas manda mensagem para mim, gente, eu não sei de nada, cara, não passou por nós lá. Então como é que surgiu lá? Entendeu? Então, tem coisas... E só um detalhe, Cris, foi percebido nos últimos dias, né? Nas últimas horas, isso aí. Faz uma semana que surgiu lá num grupo qualquer, que eu tava, surgiu uma foto, alguém sabe o que é isso? Não. Aí alguém vai falar, poxa vida, mas a Leila já fez tanto pelo Palmeiras e tem conselheiro preocupado com a placa. Eu não estou preocupado com a placa. Estou preocupado em não cumprir determinações que são claras no estatuto. E se a gente pode isso, se a gente faz isso, a gente faz qualquer coisa. E está errado. Está errado. Então não vamos fazer isso. E aí, ela, com essa atitude, ela reforça o discurso que alguns têm. Eu não.
nem falo tanto isso, mas alguns que falam, ela trata aquilo como se fosse a casa dela, como se fosse a empresa dela, ela se apropriou do Palmeiras, ela pensa que ela é dona do Palmeiras. Aí vem as preocupações que o próprio grupo, o movimento nosso lá, fala, a gente não quer uma SAF, porque eu tenho medo do que ela vai querer fazer, quer virar dona. Aí ela fala, não, eu sou contra a SAF, tudo bem, mas ela dá sinais de que ela trata aquele clube, a instituição, como se fosse uma empresa dela. E não é. Não é, já sabe que não é. Ela tem um mandato de 3 anos, talvez deve se reeleger, porque ela tem aí a máquina na mão, a gente vai lançar um candidato, mas óbvio que ela é favorita. Ela pode ficar 6 anos, ok, mas ela não pode atravessar o estatuto, fazer coisas que fala uma coisa e depois faz outra. E, de novo, incomoda demais a nós, quando ela vem com esse discurso parecendo que ela fez um favor enorme em colocar 1 bilhão, porque não é 1 bilhão, é menos, sendo que esse valor que ela colocou teve uma contrapartida chamada patrocínio, no peito, na manga, no omoplata, no calção, na meia, no feminino, no clube, em todo lugar. Cristian, até só aproveitando, assim, o Palmeiras soube agora nas últimas horas, o TJD fez um acordo com o São Paulo, e aí o vídeo do Carlos Belmonte, que seria um pedido de desculpas ao Abel, na verdade foi um vídeo para que o São Paulo não fosse punido, para que o jogador estivesse à disposição para a fase final tal, e o Palmeiras está envolvido porque é um jogo, e ainda mais depois que a Leila se aproximou do Casares, no ano passado, e ela dizia, agora é o futebol moderno, tem que parar com essas picuinhas, tem que ter mais isso. Ela fala da velha política, apesar dela praticar a velha política, por exemplo, ela convida conselheiro para ir no camarote dela, da camisa, viagem. A velha política, ela continua praticando, apesar dela dizer que não tem mais espaço para a velha política. E aí ela faz a parceria, foi avisada por muitos, não, olha, cuidado, tal. E aí dando o que deu, veio do Caio Paulista, e depois veio o que aconteceu, o jogo no Morumbi. Você acha que não faltou, por exemplo, a diretoria participar de uma forma mais efetiva? Agora está pipocando agora manifestações, mas uma forma mais efetiva já desde quando surgiu a informação? Total. Né? Você foi direto ao ponto. Faltou uma participação mais efetiva da diretoria do Palmeiras. Que é, de novo, eu acho que isto é um reflexo da centralização do poder na mão de uma pessoa só. Ela pode ser fantástica, uma super executiva, mas sozinha ela não faz milagre. Ela precisa ter pessoas competentes com delegação de poder, que tenham autonomia, coisa que a gente não vê no Palmeiras. Não vê. Ninguém dá uma entrevista no Palmeiras. Chama o Boazzi para dar uma entrevista e vai, peraí, calma, tal. Eu tenho essa dificuldade para falar aqui. Eles falam, você só ouve oposição. É um ou outro da situação que fala, o resto não fala, não quer falar. Tenta falar com o Tarso, que é o vice-presidente. Né? A gente sabe muito bem o que aconteceu lá. Então, o que acontece? O Palmeiras não teve nenhuma ação efetiva logo após. Aquilo deveria ser assim, o jogo foi no domingo à noite, segunda às 9 da manhã, o Palmeiras já deveria não só ter soltado nota, falado, ter feito um ofício lá na Federação Paulista de Futebol, já deveria ter entrado com uma ação judicial, já deveria ter feito um monte de coisa, porque aquilo é crime, tá no Código Penal, o que o Belmonte falou pro Abel. Aí o que acontece? Ninguém faz nada, o assunto cai, e aí eles vão lá, pedem uma desculpa, nossa, assim, com toda a pinta de um negócio construído exatamente para não tomar uma punição. 24 horas depois, a Federação Paulista dá uma multa porcaria e acabou. Sabe o que vai acontecer? Outros vão fazer a mesma coisa e no dia seguinte pede desculpa e está tudo certo. Ainda voltando nessa parte da administração do Palmeiras, né, Cristian, tem 2 pontos importantes que vão acontecer esse ano ainda da eleição, que é o fornecedor de material esportivo, né, Adidas e Puma brigando aí passo a passo, muita gente defendendo a Adidas no sentido de distribuição, qualidade, relação de mais tempo do que a Puma, né, que nesse final de contrato caprichou aí na camisa, realmente a camisa ficou muito bonita, essa camisa verde do Palmeiras tá muito bonita, a branca também é bonita, mas a verde me chama mais atenção,
E também o patrocínio, né, que você já falou, e que tem muita gente que suspeitando, põe-se a suspeita, ou fala assim, mas será verdade que se chegar alguma empresa, ela vai deixar de patrocinar para abrir as portas para uma outra empresa? Será que ela vai fazer isso? Até pelo que aconteceu com o João da CIMED, que todo mundo contava com ele, que ele pudesse ser um dos postulantes aí a patrocínio do futebol, e ele deixou o feminino, inclusive. Então, ficou pior ainda, né? Porque ele deixou também de investir no clube. O que você pensa desses dois pontos que serão fundamentais nessa temporada? Porque é mais dinheiro para entrar, né, Cristian? Você vê, né? O assunto do patrocínio esportivo, do patrocínio da camisa, né, da marca do fornecedor de material esportivo, ele é muito sério, ele é muito importante, porque ele envolve, não é só grana, né? Ele envolve, primeiro, a tua camisa é a tua identidade. Né? Então, quem é que vai cuidar da sua identidade? Segundo, aí a opinião, cada um vai ter a sua, mas a minha opinião, a Puma, ela entendeu muito bem, com muita rapidez, a cabeça do palmeirense, o espírito do palmeirense, os vídeos que a Puma fazia, ou faz até hoje, são vídeos muito fortes, muito importantes, em que, inclusive, a Puma entendeu essa questão de nós somos um clube de colônia, mas que virou um clube brasileiro, um clube de múltiplas raças. Ela explorou muito bem isso. Fábio Cadel, que eu conheço muito bem, diretor da Puma, está trabalhando hoje lá na Alemanha, mas ele que começou tudo isso. E ele conhecia muito bem, porque é um puta palmeirense. Desculpa meu francês, mas é um baita palmeirense. Né? Agora, nada contra a Adidas, se vier com uma boa proposta, mas a gente não tem que pensar só na proposta financeira. A gente tem que pensar no todo. Distribuição é importante. Claro que distribuição é importante. Tem amigo meu que viaja, fala, eu entrei numa loja da Puma em Nova York e não viu uma camisa do Palmeiras. Verdade, deveria ter. Na Europa não vejo a camisa do Palmeiras na loja da Puma. Mas também na Adidas a gente não via. Sim. Então, a gente tem que pensar nisso. Não só na grana, que é importante, claro, mas também o quanto que a empresa vai se conectar na instituição Palmeiras, e vai trabalhar bem esses aspectos, seja da nossa identidade, seja na distribuição, seja no preço de camisas, que você tem que ter todos os preços, a mais popular. A camisa popular, né? Cara, então, quem é que vai trazer isso? Né? E a gente, apesar de ter tido a reunião na segunda-feira, ninguém deu nenhum sinal, talvez por estarem no meio da negociação, não querem falar nada. Tinha aí um boato de que a Adidas era a favorita, não sei se é mesmo, mas isso eu acho um tema muito delicado e muito sério. O tema do patrocínio é a mesma coisa. Tá? A gente precisa, primeiro, se eu sou empresário, você sabe que ela é a presidente da Crefisa, é a presidente do Palmeiras. Ela tem 5 dias para cobrir a proposta. O diretor de marketing não é um cara profissional com mandato, tal. Não, ele é alguém que foi colocado por ela lá. Você acha que se eu sou qualquer marca daí que patrocina os clubes, eu vou mandar uma proposta para o Palmeiras para quê? Para servir de ponte para ela ir lá e botar R$1 a mais, que é isso que está no contrato, e ela garante o direito de preferência? Não. Tem alguém no marketing do Palmeiras indo nas empresas que poderiam hoje patrocinar o Palmeiras e falar, vamos fazer o seguinte, olha, eu vou discutir lá com a Crefisa se eles abrem mão do omoplata, que é bem valorizado. Você topa o omoplata? Quanto você pagaria no omoplata? Pago 20, 30, 40, 50, sei lá. Aí volta, discute com a Crefisa. É assim que se faz. Um ano antes tem que se começar a fazer. Sim. Olha, tem a barra da camisa. A gente tinha um número, tinha lá com a TIM, era o número, dentro do número, a gente teve a Prevent Senior, a gente teve outros, né? Já deveriam estar fazendo isso. Hoje tem lá os sites de apostas que estão bombando aí, jogando dinheiro nesse setor. E quando a gente não faz isso, nenhum patrocinador vai querer entrar no Palmeiras para pegar a camisa toda. Você não precisa. Mas você pode ter como clube uma estratégia. Eu quero ter 4 patrocinadores
Eu quero um peito, eu quero plata, eu quero a manga e a barra. 4, tá? Vou calcular quanto eu acho que vale isso, vou para o mercado, vou bater na porta e tal. Então, do jeito que ela fala, vou fazer uma concorrência, isso não existe, não tem concorrência nenhuma, ninguém vai se interessar, e ela vai virar e falar, tá vendo? Ninguém se interessou. Por isso que nós somos a tábua de salvação do Palmeiras. Mas é isso. Aliás, quando eu falei na reunião na segunda-feira que não fizeram reajuste por IPCA, de forma até muito assertiva, para eu ser educado na maneira como ela falou, em 2021 ninguém queria patrocinar o Palmeiras. Ninguém, cara pálida. Vocês foram procurar? Vocês foram ver? Teve a pandemia. Não importa, vocês bateram na porta de empresas interessadas. O Palmeiras tinha acabado em janeiro, tinha ganho uma Libertadores em cima no Maracanã. Alguém foi olhar, tinha ganho o campeonato da Copa do Brasil. Bateram na porta. Como é que você vem falar que ninguém tem interesse? Por quê? Porque ninguém levantou do sofá e foi para lá bater na porta como fizeram em 2015? Mas ninguém faz assim. Sim. Não é? Então, esse tipo de coisa que eu acho que, às vezes, me parece que a presidente do Palmeiras trata conselheiros e o público geral como se não entendesse do negócio, como se a gente fosse bobinho, né? Ela vai falar isso, vai colar com alguns e pronto. Os outros não importa o que eles pensam, porque eles não são palmeirenses, eles só querem criticar o patrocinador, que não é isso. Eu falei, inclusive, lá na reunião, e, você está nisso muito tempo, Fred. Palmeirense já comprou leite Parmalat. Que fala que não entra mais nenhum leite na minha casa, só entra leite Parmalat. Palmeirense já comprou Samsung. Não quero saber de outra TV, eu só quero a Samsung. Já achava os carros da Fiat maravilhosos. Depois da Kia. Depois Kia, né? Mas você acha que a gente não valoriza o patrocinador? É óbvio que valoriza. É claro que a gente tem aí um carinho grande por qualquer marca que estampa a nossa camisa e tem pela Crefisa. Mas a gente quer o devido retorno financeiro da mesma forma que a gente também quer que o patrocinador entenda que ele também está tendo benefícios. E não que está fazendo um favor para o Palmeiras, porque não está. Ninguém está fazendo favor nenhum lá. Nem Crefisa, nem FAN, nem Puma, nem W Torre, nem Allianz Seguro. Ninguém está fazendo nenhum favor lá para nós. Está todo mundo ganhando, tendo retorno com o que está patrocinando o Palmeiras. Cris, até aproveitando que você fez parte da gestão do Beluso, e você citou agora, eu vou te perguntar. E esse caso da Samsung? Porque há uma preocupação muito grande de se pagar aí essa rescisão da Samsung, é algo que ela está agora também criticando aí em relação a esse contrato, Cris. O que você pode falar sobre isso? Assim, na época que eu saí da diretoria em meados de 2010. Eu não lembro se isso foi antes ou depois, mas a informação que eu sei e que eu posso falar, né, é que por relacionamentos na época, Beluso, a Fiat chegou e falou, eu quero patrocinar o Palmeiras. E o Beluso, por conta desses relacionamentos, não só com o presidente da Fiat, mas com relacionamento institucional na época, ele pediu para o marketing trocar. Tinha uma multa, a Fiat pagou a multa, a Fiat pagou ao Palmeiras a multa, que teria que ser pago à Samsung, e esse dinheiro não foi repassado à Samsung. Os diretores na época, eu acho que eu nem estava mais, não, mas eu sei que, porque na época já isso gerou conversa, eles falaram, não vamos fazer isso. Por quê? Porque a Samsung era desculpa meu anglicismo, era um player no mercado de patrocínio esportivo. A Samsung, na época, acho que patrocinava o Chelsea, se eu não me engano, já tinha patrocinado anos antes o Corinthians, a Samsung tinha interesse no patrocínio esportivo, era uma baita marca. Pô, não vamos trocar, pô, não é legal ficar trocando marca da camisa, é aquele negócio que a gente fala, às vezes o dinheiro, por causa de 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões... Você fecha a porta. Né? Porque a gente tinha uma previsibilidade de longo prazo com o Samsung.
Não, aí... Então, esses diretores foram contrários. E na época, pelo menos a informação que eu tenho, se eu estiver enganado, chamo o Beluso depois e pergunte a ele. Mas, na época, esses diretores falaram ao Beluso, não vamos nessa. Mas o Beluso, por conta desses relacionamentos institucionais, ele achava que era legal, que era bom e tal, fez o negócio. Aí o dinheiro entrou no Palmeiras, era uma época que o Palmeiras vendia o almoço para garantir o jantar, aquela coisa de sempre, né? Sei lá para onde foi o dinheiro, se pagaram dívidas, o que foi, e tinham que ter pago a Samsung e não pagaram, coisa errada, coisa feia, né? E claro que ia dar um BO. Leva anos, porque a justiça é assim, mas uma hora vai explodir mesmo, né? E explodiu agora. Quanto é? Eu nem sei, tá no balanço, tá lá um valor que eu agora não lembro, tá provisionado, acho que 20 e poucos milhões de provisão, tá? Mas eu acho que o valor é até maior que a Samsung pede. É 50 milhões, 50 ou 60 milhões, se não me engano. Então, foi uma pisada de bola muito, muito feia na época. E aí a Samsung depois saiu, acho que ela se desapontou tanto que saiu fora do patrocínio esportivo. Voltando à política, Cristo, eu tenho falado aí, não sei se você acompanhou, mas eu tenho falado, conversando com o pessoal da oposição, fazendo minhas lives aí, eu tenho falado. A Leila Pereira dormindo vai ser reeleita do Palmeiras. Porque, assim, a estrutura feita são assessores da presidência, os conselheiros são diretores, ela percebeu de forma inteligente, é o sócio que elege, então ela faz eventos, faz tudo pro sócio, e isso marca, né? Tem os seus problemas, qualquer clube esportivo tem seus problemas, né? Alguma falha, algum problema interno, isso acontece, mas, de certa maneira, esses eventos sociais acabam, de uma certa maneira, também atraindo e caindo no gosto daquele que frequenta o clube. Você pensa assim, é difícil nesse momento, por toda a estrutura montada, tem que ser algo sobrenatural, algo anormal, para que ela não seja reeleita? Olha, eu tenho a obrigação de ser honesto, né? Não ficar vendendo ilusão. Não, temos chance e tal. Eu faço parte da oposição e eu acho que a gente vai ter um projeto bom para apresentar, vai ter nomes bons para apresentar. Não é um projeto de oposição em que o nome puxou oposição, na verdade é o grupo, né? Grupo com uma cabeça dizendo, olha, tá errado, vamos para um caminho diferente e daqui vai surgir um nome e a gente coloca lá depois. Tá. Mas é óbvio que ela tem favoritismo. Você pega lá, desde número de diretorias, diretores, titulares, adjuntos, assessores especiais. A Leila tem 44 assessores especiais, 40, só pegar no site, não é nenhuma inscrição. Né, tudo conselheiro. Né? Então, é claro que ela tem a máquina na mão. E principalmente nas ações que ela faz lá no clube. Então, é claro. Tá? Existem sócios insatisfeitos? Existem. Mas é difícil você jogar contra a máquina. Entretanto, esse grupo de oposição, ele vai discutir ideias, ele vai discutir projetos. E diferente do que aconteceu 3 anos atrás, quando ela se elegeu sozinha, ela vai ter que se comprometer com algumas ideias, porque a gente vai propor coisas, seja para o clube, para melhorar a gestão do clube. A gente acabou de falar essa semana, uma das ideias nossas é ter um profissional para cuidar do clube e um profissional... Eu falei sobre isso, um CEO no futebol e também no clube social. Por quê? Porque a lógica é diferente de uma coisa e de outra. Futebol é paixão, negócio, grana, bilhão de reais, tal. Clube social é prestação de serviço, lazer, entretenimento, família. São coisas diferentes. Não dá para eu ir numa reunião como na segunda passada e ficar discutindo se a piscina está ok, se a quadra de tênis está boa, e se eu vou contratar um atacante ou não. São coisas diferentes. Então a gente vem com essa é uma das ideias, tem mais coisas aí que a gente está pensando. Então, isso eu acho que é um bom ponto, uma boa plataforma para o sócio parar, pensar e refletir
se ele vai no caminho dos docinhos, ovos de Páscoa e sei lá o que nos Michel eventos. Teló, blá, 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 ou se ele quer uma gestão que também vai pensar no clube como um ponto de entretenimento, lazer, família, prestação de serviços. E aí, deixa o sócio escolher. E tem aquele sócio que também pensa no futebol, que se preocupa com o futebol, que também é a gente, que na verdade é a razão de existir. O Palmeiras é o futebol, não é o clube social. O clube social vem a galope. Então, o futebol também tem que ter uma outra abordagem, uma abordagem diferente, né? E aí é onde a gente também tem lá os nossos projetos, tem as nossas ideias e tal. Ela tem a máquina na mão e é favorita? É favorita. Agora, ela vai ter que sair desse discurso de que salvou o Palmeiras lá em 2015 e vir para a terra e falar, bom, agora tá bom, vamos discutir projetos, vamos discutir propostas. Tá? E aí o sócio vai escolher. O sócio é inteligente, a gente tem lá de 10, 12 mil títulos, são 3 mil que votam, 2, 3 mil que votam para presidente, para conselho vota até mais. Né? Sim. Então, esse colégio eleitoral voluntário vai olhar e vai discutir isso. É favorita? Claro que é, não tem a menor dúvida. Tem a máquina na mão? Tem. Tem um apelo legal com o Coelhinho da Páscoa, o Michel Teló e tudo mais? Tem. O sócio gosta dela? Gosta. Claro que gosta, porque alguns lá não estão vendo isso que a gente está olhando e tal. Mas, quem sabe, né? E vamos ver como é que as coisas vão caminhando aqui. A gente ainda está no começo desse papo. Vamos ver daqui a 2, 3 meses como é que o sócio recebe essa conversa nossa. E aí vamos ver também como ela, a presidente, também vai se comportar nesse processo todo, né? Eu acho que chance a gente sempre tem, não tem nada, na política nada está escrito em preto e branco. As coisas, preto e branco nunca, né? Em verde, nada escrito nisso, mas não é binária, eu quero dizer. Mas ela tem elementos aí que podem mudar o jogo. Difícil, sim, não é impossível. Ô, Cris, eu tenho mais duas para encerrar e agradecer mesmo a sua atenção. Primeiro, seria fundamental no filtro, né? Só lembrando para quem acompanha a gente, a primeira eleição começa em outubro, tem um filtro, os nomes são colocados para o Conselho votar. E aí, normalmente são 40, 43 votos para ser aprovado pelo filtro, e aí vai para a Assembleia Geral de Sócios. Seria importante para a oposição não ter essa, consegui um 40, 40, não. Ter um número expressivo, acima de 80, por exemplo, para se ir com chance de tentar, ou pelo menos marcar território. O filtro é fundamental, apesar da Assembleia Geral de Sócios eleger, o filtro é fundamental de como vai sair de lá para a eleição? Muito, muito fundamental. Muito importante. E hoje nós temos lá 290 conselheiros. Nessa reunião, na segunda, acho que tinha 200. Muita gente faltou, tal. Assim, números, eu tenho esses números até mais no detalhe, mas números grosseiros. Dos 290 conselheiros, a atual gestão, a diretoria executiva, tem 130 conselheiros entre diretores, diretor adjunto, assessores, parentes de assessores, também tem parentes de conselheiros, estão lá na diretoria, estão lá. Então, claro que ela, na largada, ela já sai lá com mais de 100, 130, 140 votos, fácil, porque é o número que ela tem. Agora, você tem um outro lado. Dentro da própria situação, eles não vão dizer, né, eles vão negar, mas também tem o conselheiro que está na situação, mas não está muito feliz. Né? E eu acho que a gente tem condições de chegar em outubro com 80 a 100 conselheiros conosco. A gente chegou a ter na votação para a presidência do CD, se eu não me engano, teve mais de 100 votos. Sim. Né? Então, hoje você já tem. Mas a gente quer esse conselheiro, assim, convicto. Causa, convicto. Tá, vamos embora. Né? Vamos nessa. Por quê? Porque isso é importante lá no sócio. Porque você tem aquele conselheiro que vai na conversar piscina, com o seu grupo, o seu completismo, é o conselheiro que vai, né? Sim. E isso faz uma diferença grande, muito grande, tá? Porque ele é a nossa voz lá dentro, conversando e tal. Então, sim,
o filtro é extremamente importante, não é para passar raspando. Para passar raspando, tá bom, você vai jogar o jogo, mas agora eu acho que dá para a gente passar forte e mostrar que a gente tem café no bule, né? Como diria o palmeirense ratinho. Para fechar, muita gente, e bem no popular agora, Cris, porque muito torcedor pergunta para mim, ou já com certeza pergunta para vocês, conselheiros, pô, mas por que o Palmeiras não contrata um grande cara? Claro, a gente sabe que a filosofia do clube, assim, hoje a filosofia da gestão é essa, renovar contratos, preferiram fazer assim, né? Ou seja, tá gastando também, né? Como se fossem novas contratações, porque paga salários mais altos, paga direito de imagem, paga empresário, tudo isso. Mas assim, hoje, financeiramente, o Palmeiras, você analisando também as contas, hoje, financeiramente, o Palmeiras poderia contratar um grande nome, Crício? Poderia ter sido melhor investir o dinheiro do que contratar apostas, que hoje a filosofia, bom esportivamente, bom economicamente, que são jogadores no máximo estourando até 26 anos, Crício? Hoje, eu acho que não consegue, porque nos últimos 2, 3 anos, nós deterioramos o caixa do Palmeiras, com contratações erradas lá atrás, em que a gente ainda está pagando jogador que não está mais conosco, muito desperdício, contratando jogador que não vingou e ficou parado no banco, depois saiu, e também porque a gente não foi competente em aumentar as nossas receitas. E aí eu entro na história do patrocínio, tudo que a gente já falou. De marketing e tal. Uma das grandes decepções da nossa presidente foi logo que ela assumiu, ela ganhou a eleição, concorrendo contra literalmente ninguém. E ela falou que não iam faltar esforços nem recursos para fazer o Palmeiras ser forte. O Palmeiras estava indo jogar contra o Chelsea, lá no Catar. Ali ela devia ter mostrado que ela cumpriria o que ela tinha prometido. E ali ela poderia ter feito, porque a situação financeira era ainda um pouco melhor do que ela é hoje. Tinha mais recursos. E ela não investiu. Podia ter investido no Hulk, que queria vir para o Palmeiras. E se a gente entra em campo com o Hulk e não colocando Navarro no segundo tempo ou na prorrogação, talvez a nossa chance seria maior, né? E por isso que eu falo, tem coisas que estão aqui muito no coração do palmeirense. Ele sabe que faltou pouco, muito pouco, né? E bastava ter levado um nome mais forte para lá. Hoje é mais difícil. E por isso que a gente está nessa política que eu acho terrível de vender joias da base. Não estou nem falando pelo Endrick, hein? Talvez a proposta do Endrick fosse difícil de segurar. Mas outros, né, estão sendo negociados. O Kevin. Sim. Qual é o risco de vender o Estevam? Qual é o risco de vender o Luiz Guilherme? Né? Que são jogadores que deveriam ficar 3, 4 anos no Palmeiras, ganhar títulos, 5, talvez, aí vai, tá bom, com 22, 23 anos, aí se vende, porque não tem jeito, eles querem ir para a Europa, querem fazer uma carreira internacional. Então eu acho que hoje é muito difícil, e até porque ela não vai arriscar. Ela poderia arriscar aquilo que eu falei. Então, tá bom, pega o empréstimo, mas não paga a Crefisa. Pega esse dinheiro e traz um belíssimo jogador, como os nossos rivais estão fazendo. Mas eu acho difícil. Vicente Crício, obrigado pela entrevista, pela primeira vez a gente se encontrando. Eu sei que quando eu estava na Jovem Pan, você me criticava um pouco, Crício, mas está tudo certo, faz parte. Incapaz de criticar você. Talvez tenha falado. Nossa, uma vez você fez lá, vamos conhecer o Fred Júnior na Jovem Pan, eu não esqueço, terceira Via Verdão, não é isso? 3VV, ainda tá vivo 3VV. Mas tudo bem, Cris, faz parte. E é isso que nem na política é nossa cobertura. Não, mas que nem na política faz parte da nossa cobertura. Tem hora que o pessoal vai elogiar, tem hora que vai criticar, faz parte. Mas o jornalista é importante que abre para todo mundo falar, e isso que é o mais importante, de maneira democrática, Cris. Mas é um prazer, eu gostei do papo. Eu gostei do papo, espero que você tenha gostado. Eu valorizo muito. É verdade, agora você está falando, é verdade. Tinha um lance desse. A gente acaba acontecendo. Pode contar da Fiat, mas eu tava certo, hein, Crício? Eu tava certo. Mas eu não lembro qual foi o assunto, confesso que eu não lembro. Mas eu acho que teve sim. Eu valorizo muito isso, tá? Por exemplo, no grupo para encerrar, nesse grupo nosso, Palmeiras Avante, né? Tem
já me criticaram muito, eu já critiquei muito. Sim. Mas a gente falou, gente, ó, vamos ser maduro. Claro. Vamos esquecer as diferenças. Ou pelo menos deixa elas guardadas aí no estacionamento. Eu esqueço. Já me chamaram de um monte de coisa e tudo bem. Mas vamos pensar no que que nos une. Vamos pra cá. E eu, assim, eu dou muito valor a quem sabe separar essas coisas, sabe receber a crítica. Lógico, a gente, às vezes, quem faz uma crítica no pessoal aí é ruim, e às vezes na emoção, mesmo futebol é um troço danado, na emoção você fala umas besteiras e depois você se arrepende e tal, mas a gente tem sempre que ser muito, muito racional, mesmo na crítica, né? E o tempo ensina também, a gente amadurece e tal, aquilo que eu falava 20 anos atrás, talvez eu não fale tanto. O 3VV foi criado em 2007, imagina. E tá vivo ainda, tá bem, tá indo lá. Nosso objetivo é falar de política. E tanto é que, tô falando com você, se fosse algo que falar, não, com ele não falo, porque ele não, pelo contrário. Fiquei até feliz de poder falar com você, porque eu nunca tinha falado, nunca tinha conversado com você, Cris. Vou te agradecer muito, assim, acho que eu nunca tive um espaço desse, assim, conheço muito bem o Massini. Sim. Já fui no programa dele, lá dele e tal, que é muito bom. Já fui, na época, principalmente, que eu estava na diretoria, eu ia bastante em programas, falava e tal, mas muito legal, acho que eu nunca tive um espaço desse tamanho, assim, para falar, não, eu te agradeço muito, é muito bom falar e as pessoas me verem, e eu poder, pelo menos, dizer as minhas ideias, que não são só minhas, na verdade, é de um grupo que está aí querendo mudar, fazer alguma coisa diferente para o Palmeiras, ou, no mínimo, pautar de forma construtiva o debate político no Palmeiras. E tomara que seja a primeira de muitas aí, Cris, pra gente poder voltar a falar aí de Palmeiras. Tem muito assunto sempre, mas a gente fica para uma próxima aí. Boa sorte, muito obrigado, viu, Cris? Eu te agradeço, querido. Um abraço aí, boa sorte, parabéns pelo trabalho aí. Valeu, obrigado. Conversamos com o Vicente Cristo aqui na Bola Não Para. Se inscreva, deixa o like, manda mensagem. Ao final aí da transmissão, aproveita e fala aí, é o DataFred. Eu quero saber de onde você está falando aí. Põe o seu nome de onde você está falando, sua crítica, elogio, o que você quer ver no canal. Eu fico à disposição de todos vocês. Muito obrigado a todos. Até a próxima.